Você sabe o que é voo de galinha? Eu não conhecia essa expressão até que o meu namorado, em uma das nossas conversas bem sérias aqui em casa, ele olhou no meu olho e falou assim: as coisas não dão certo pra você porque você só dá voo de galinha. E voo de galinha, caso você não saiba, ela é uma expressão muito usada na economia para descrever um cenário em que o negócio começa muito bem, mas não se sustenta no longo prazo. E eu fazia muito voo de galinha. Eu vou te contar a minha história e eu quero ver se você se identifica com algum ponto dela. Caso você não saiba, alguns anos atrás eu trabalhava no corporativo, em multinacionais, e eu fiz um plano para largar o meu trabalho e seguir o meu sonho. E eu tinha um plano perfeito. Eu iria pedir as minhas contas, guardar um dinheirinho, botar o meu projeto em prática e em 2 anos ou menos eu ia estar ganhando exatamente o que eu ganhava lá na minha CLT. Então eu saí e comecei a colocar o meu plano em prática. Saí do meu trabalho, comprei minha câmera, fiz o meu portfólio, comecei, a criar aqueles cartõezinhos de visita e fui prospectar. E pasme, mesmo entregando cartãozinho e fazendo isso e testando, falando com várias pessoas, eu não conseguia clientes. Eu falei assim, cara, o mercado tá saturado, tem muita gente, eu devia ter começado antes, então eu vou parar. Fotografia não é pra mim, então eu vou me tornar uma filmmaker, freelancer, e montar uma agência e trabalhar prestando serviço para os outros. E comecei a estudar sobre filmmaking, comprei cursos e quando eu começava a colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo, os resultados não eram tão bons. Eu não conseguia fazer aquelas imagens que nem eu via os meus professores, as minhas referências fazendo. As minhas imagens não eram bonitas, eu não tinha essa qualidade. E aí eu pensei assim, cara, eu não nasci para ser filmmaker. Não tenho talento para isso. Se eu tivesse, eu já ia ser muito melhor. Tem gente que começou depois de mim e hoje tá fazendo vídeos muito melhores. E também, assim, se for pensar, os equipamentos são tão pesados, né? Por isso que só tem homem e você não vê mulher fazendo, porque é uma profissão mais masculina mesmo. Não é pra mim, não nasci pra fazer isso e vou parar. Aí, eu conheci o marketing digital. E você sabe como é a promessa do marketing digital, né? Eu tava vendo um monte de gente ganhar muito dinheiro muito rápido, em escala. Você trabalha da sua casa, você só precisa montar um produto, entender um pouquinho ali de redes sociais, montar alguns anúncios e você vai ficar milionário em 3 meses. No máximo 6. Vai sim. Confia. E quando eu comecei a estudar, eu vi que as coisas não eram tão fáceis quanto pareciam. Que não era esse mar de rosas que as pessoas te vendem. E toda vez que a gente passa por uma mudança, a gente entra nesse ciclo aqui. Todo mundo, quando vai encarar uma oportunidade nova, começa com um otimismo desinformado. O que é o otimismo desinformado? É essa fase em que eu olho para o mercado digital e falo assim, nossa, tem muita gente fazendo dinheiro. É só você montar um produto e vender. Você só precisa de um pouquinho de prática ali de tráfego, mas em 3 meses tá tudo certo, você vai fazer muito dinheiro. Que coisa incrível, que ideia magnífica! E aí, quando você começa a entrar nesse universo e a colocar em prática as coisas, você passa para a fase do pessimismo informado, porque agora você sabe como funciona. E aí você começa a falar, nossa, mas isso é mais difícil do que eu achei que era. Nossa, mas ninguém falou que ia demorar tanto tempo assim e que eu ia ter que investir dinheiro. Nossa, eu nem tenho habilidade para isso. Será que eu sei fazer? E aí você começa até a se questionar, nossa, mas será que eu quero trabalhar com digital? Será que isso é pra mim? Será que eu tô velho demais? E quanto mais você se aprofunda no tema, mais você estuda, mais você pratica, mais você vê que você não sabe nada. E aí você começa a buscar justificativas do porquê que não está funcionando. Eu não nasci pra isso. O mercado tá saturado. Ah, isso é coisa de gente jovem. Isso aí é golpe, isso aí não funciona. E é aqui que as pessoas caem no famoso vale do desespero, que é o momento em que você simplesmente pula fora e desiste porque você não vê solução para os problemas que você encontrou. E o que acontece com a maioria das pessoas e que aconteceu comigo por muito tempo é que a gente fica pulando de oportunidade em oportunidade. Então eu falei, marketing digital não é para mim. Aí eu vou encontrar uma outra coisa que vai ser muito fácil, que vai me dar dinheiro muito rápido. E aí, quando eu começo a estudar, eu vejo que não é bem assim, aí eu arrumo justificativas do porquê não deu certo, e eu desisto, e eu entro nesse ciclo de novo, e de novo, e de novo. E existem pessoas que passam por esse ciclo 10 vezes, 15 vezes na vida, sem aprender nada. E ao passar por isso várias vezes, eu percebi que, cara, talvez o problema não sejam os mercados em que eu tô entrando, mas talvez o problema seja
eu mesma. E quando você tem essa consciência, depois que você passa por esse pessimismo informado, você consegue passar para a próxima fase, que é um otimismo informado. Então você fala assim: entendi que eu entrei para esse negócio e que ele parecia mais fácil do que realmente é. Entendi que me faltam algumas habilidades, tem coisas que eu ainda preciso me desenvolver. Eu estou disposta a colocar tudo isso em prática e aprender o que eu preciso. E eu vou chegar nos resultados que eu quero porque eu vou estar mensurando o meu progresso e o quanto eu estou me esforçando para chegar lá. E quando você se compromete a passar por essa fase e você realmente executa o que você se comprometeu a fazer, você vence, você chega nos resultados que você quer. E aí eu comecei a me observar e identificar quais comportamentos eu tinha de forma repetida que me levavam a cair sempre no vale do desespero, e eu identifiquei 3 principais vilões na minha história. O meu primeiro vilão é que eu queria resultado rápido. Eu demorei a entender que quando tem habilidades que são complexas, um projeto difícil, uma mudança grande, algo que precisa que eu mude de comportamento, essas coisas precisam de tempo para serem desenvolvidas. E eu não tinha resultados simplesmente porque eu não tinha as competências e as evidências necessárias para fazer os resultados que eu tanto queria acontecerem. Essas habilidades precisariam de treino por muito tempo e muita repetição para que eu realmente ficasse boa naquilo, e isso não tinha como ser rápido. O meu segundo vilão é que eu tinha um ego muito grande. Eu tinha muita dificuldade em aceitar que depois de ter passado por uma carreira sólida, hoje eu ia ter que estar numa posição de aprendiz. E que eu ia ser pior do que várias pessoas por muito tempo. Porque outras pessoas que estão tendo sucesso, estão tendo resultado, elas são pessoas que começaram a fazer isso muito antes que eu. Elas têm mais experiência, elas têm mais práticas, elas têm mais vivência. Então não tem como eu me comparar. E outra coisa que eu mudei muito foi a forma como eu olho para os meus erros. Então cada fracasso, cada falha, cada post flopado, cada estratégia errada não significa que eu sou ruim nisso. Isso não significa que eu não sou uma pessoa competente e que não é para mim esse caminho. Isso apenas significa que eu não estou boa nisso ainda. É uma habilidade que vai ser treinada e com tempo e repetição eu inevitavelmente vou ficar boa nisso, porque essa é a lógica das coisas. Quanto mais você faz, melhor você fica. E o meu terceiro vilão é que eu vivia me comparando com os outros. Então toda vez que eu olhava para o que os outros estavam fazendo, para as estratégias, para os resultados, eu ficava desanimada. Eu perdi o fôlego, eu perdi a vontade de fazer as coisas de novo por causa do meu ego ferido, aquele ego grande que eu falei. E aí eu mudei a direção do meu olhar para as coisas que eu estava fazendo, ao invés de olhar para o que os outros estão fazendo. E é bem clichê eu falar assim: ai, você só deve se comparar com você mesmo, mas é verdade. Porque se você tiver com uma lista de afazeres tão grande, com tantas coisas que você precisa fazer para se desenvolver, não vai sobrar tempo para você olhar o que os outros estão fazendo e ficar se comparando. Complementarmente a isso, eu resolvi silenciar todas as pessoas que de alguma forma me faziam me sentir inferior, duvidar da minha estratégia, me mostravam que existia um caminho muito fácil que a gente sabe que nunca é tão fácil assim. Então hoje no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu só sigo pessoas que me inspiram, só sigo pessoas que me fazem me sentir bem. Então hoje é muito raro chegar no meu feed algum tipo de conteúdo que vai me fazer sentir muito mal, muito inferior. Eu uso o meu feed como uma fonte de inspiração de novas ideias e não mais de comparação. Então quando você começa a focar no longo prazo, quando você pensa em projetos para daqui a 3 anos, 5 anos, e você deixa o seu ego de lado para focar no processo e fazer o que precisa ser feito, você começa a tomar ação. Então você entra em movimento em direção a uma única coisa, por um longo período de tempo que você vai ficar bom nessa coisa. Ok, entendi. Então talvez você esteja se perguntando agora, tá, mas como saber que coisas eu tenho que fazer? Como saber o que fazer? Como eu sei quais ações eu devo tomar para alcançar o objetivo que eu quero? Então aqui a gente vai usar bem o exemplo do marketing digital. Então vamos supor que você entrou na fase do otimismo desinformado,
Então você entrou cheio de expectativas, aí você começou a estudar, aí você se frustrou e entrou lá no pessimismo informado. Você falou, cara, isso aqui não é tão fácil assim, tá, ok, parece que a bucha é muito maior, e você não vai cair no vale do desespero e agora você vai entrar num otimismo informado. Uma forma de você saber o que fazer é você elencar num papel todas as formas possíveis que você imaginar que vão te levar a fracassar. Você não ouviu errado, você vai anotar tudo o que possa te levar ao fracasso. Se você tem certeza que se você fizer essa lista de coisas, vai dar tudo errado. Então vamos supor aqui no caso do marketing digital. O que você pode fazer para dar errado? Ser inconsistente, ter uma comunicação confusa, não oferecer o seu produto, não aparecer nas redes sociais, ser uma pessoa desinteressante, ser desleixado nas redes sociais, não ter estratégia. E aí você vai pegar cada uma dessas características que são típicas de um fracassado, de um loser, e você vai elencar qual seria a versão positiva delas, ou seja, que é justamente o comportamento oposto, que é o comportamento que você deveria ter. Por exemplo, ao invés de ser inconsistente, você vai ser consistente. Você vai passar a ter uma comunicação clara. Você vai ofertar o seu produto, aparecer nas redes sociais, ser uma pessoa interessante, ser organizado nas redes sociais, ter estratégia. Simples, né? Até aqui, você pegou um comportamento de fracasso e transformou na versão oposta dele. E aí pode ser que vários desses conceitos ainda estejam muito abstratos para você, porque são conceitos de comportamento. Então, para a gente conseguir transformar isso em ações claras, você vai precisar destrinchar esses comportamentos em um nível maior de detalhes que seja um nível prático. O que é uma coisa prática? É algo que você consegue ver com seus olhos ou ouvir com seu ouvido. Isso é muito claro. Então, por exemplo, vamos pegar aqui ter uma comunicação clara. O que uma pessoa que tem uma comunicação clara faz? Ela organiza os seus pensamentos em bullet points antes de fazer um vídeo. Ela traz introdução, desenvolvimento e conclusão nos seus roteiros. Ela fala de forma pausada. Ela articula bem as palavras para você entender o que ela fala. Ela traz exemplos práticos. Ela muda de entonação na hora de falar. Não é monótono. Então tá vendo que quando você olha para isso, você consegue perceber? Entendi. Organizar em bullet points. Isso eu consigo fazer. Organizar um roteiro com introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso eu consigo fazer também. Falar de forma pausada, eu entendo o que significa. Então tá vendo que aqui a gente tira de algo super complexo e traz para um nível de ação, algo que quase que você possa fazer um checklist ao longo do seu dia. E essas são as ações que uma pessoa que tem aquele comportamento faz. E quando você coloca as coisas dessa forma, fica muito mais fácil para você mensurar se você está tendo os comportamentos dessa pessoa que você quer se tornar. Então a única coisa que você deve focar na sua vida é em justamente fazer essas coisas repetidamente. Você vai executar essa lista de coisas até que vai chegar uma hora que você vai ser essa pessoa que tem uma comunicação clara, porque você tem todos os atributos de alguém que faz isso. Nossa, tá bom, mas e se eu não tiver motivação para fazer? Não pense na motivação. Pense no que precisa ser feito. E se eu fracassar? Se não der certo? Você vai listar o que você errou, você vai traçar uma hipótese e você vai testar de uma forma diferente, focando o quê? Na ação. Se você focar em cada mini atividade que precisa ser feita todos os dias e repetir, não vai sobrar nem tempo para você ficar se comparando. Não vai ficar sobrando tempo para você falar, será que eu estou motivado? Simplesmente faça. Então, quando você processualiza os seus objetivos, né? Você quebra essas coisas que parecem complexas e difíceis em mini tarefas, você tem clareza sobre como agir. E quando você repete essas mini tarefas, isso vai ser um treino de habilidade, que no longo prazo vai te transformar nessa pessoa que você quer se tornar. Porque quando você tem consistentemente comportamentos de uma pessoa que tem uma comunicação clara, você vai ser uma pessoa de comunicação clara. E quando você for essa pessoa, você vai ter evidências suficientes de que você é bom nisso. Então, sabe aquela síndrome do impostor? Aquela ansiedade?
aquele medo, aquilo que faz você achar que você não é bom o suficiente, que você não nasceu para isso, isso não vai mais existir. Você também vai dar evidências para que as outras pessoas te vejam dessa forma. Então não existe mais essa necessidade de convencimento, porque você é a prova viva, com evidências de que isso é real, de que você é um bom comunicador. Quando há evidências, não há dúvidas. E isso, gente, serve caso você queira vir para o digital, caso você queira começar um projeto novo na sua carreira, caso você tenha um objetivo com relação ao seu corpo. Isso serve para qualquer área da sua vida que você tenha um objetivo que parece difícil demais. Então, para a gente não esquecer, para você não ficar fazendo voo de galinha e mudando de ideias o tempo todo, você vai precisar ultrapassar o vale do desespero e entrar na fase do otimismo informado. Como que você vai fazer isso? Entendendo que o processo acontece no longo prazo, deixando o seu ego de lado e parando de se comparar com as outras pessoas, se comparando apenas com você hoje versus a sua versão passada. E quando você for aplicar, você vai elencar todos os comportamentos de forma mais óbvia de como você poderia fracassar, e você vai se comprometer a ter o comportamento exatamente oposto a essa lista que você fez. E aí você vai elencar todas as ações que caracterizam esses novos comportamentos e você vai se comprometer a executar elas de forma repetida por um longo período de tempo até que você se torne realmente muito bom nisso. Hoje eu aprendi que buscar clareza e entrar em movimento é o que faz a gente sair da estaca zero, da falta de clareza, de ansiedade, medo, insegurança, e faz a gente passar pelas fases que são inevitáveis para a gente chegar no destino final. Não existe atalho. Bom, eu espero que você tenha tirado algum proveito desse vídeo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre autodesenvolvimento e marca pessoal. E eu espero muito te ver no meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!